do Senhor para nós mesmos. Use com intrepidez. Fale para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Cadê o Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos ao Pai do Senhor Jesus. Amém. Confesso para o irmão que a gente fica sem palavras, né? O poder de Deus é tão grande. Aleluia. O Senhor, Ele está passeando. Oh, meu Deus, aleluia. Está transformando corações nesse momento. Deus está falando desde o início desse trabalho. Às vezes eu fico sem palavras até para agradecer, né? Oh, Deus Santo. Pelo privilégio que Deus tem me dado de poder estar aqui com os irmãos. E agradecer os líderes pela confiança. Aleluia. Porque é que o meu pastor, né, e as missionárias me pegaram numa situação meio complicada, né, me ajudaram, estão ajudando, né, sempre esteve do meu lado, né, no momento que eu mais precisei, ele estava ali. Então, eu confesso para a igreja que eu não tenho nem palavra. Você pode só agradecer ao Senhor. Cada dia que passa, eu começo a meditar nos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Falta palavra para agradecer. Aleluia. Vamos aqui, né? O tema da Maravilhoso Deus. campanha, Tiago 4. Vou ler apenas o versículo 3. A igreja me ajuda aí. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Amém? Aí a gente pode sentar. Fala do irmão que precisava dar uma palavra hoje, né? Não fala mais nada. E eu vim buscar e eu já recebi. Glória a Deus, aleluia. Que a presença do Senhor, a unção, né? O Senhor nos enche, né? Nós somos vasos do Senhor, né? E Ele já passou completando, enchendo a nossa botija, completando a nossa botija, né? Se a minha botija estava faltando algo para ser completa, hoje ela acabou de completar. Aleluia. O Senhor passou aqui, né? Eu abri meu coração para o Senhor. Eu tenho certeza que você fez o mesmo. Porque a gente pode ver, notar no rosto de cada um, né, o semblante. Meus irmãos, é bonito você ver como Deus está trabalhando no negócio, né? Não adianta o homem querer enfeitar, querer fazer bonito, que o homem não faz. Não adianta. Quando o Espírito Santo de Deus está no lugar, meus irmãos, as crianças sentem, os adultos sentem, até quem passar na rua sente a presença do Senhor. Até quem estiver ouvindo as nossas vozes, aonde estiver, o Espírito Santo de Deus fala com ele. Porque quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha mesmo. Ele não brinca, né? Às vezes eu quero fazer de uma maneira, quero fazer a igreja da glória, quero fazer a igreja pular, a igreja dos irmãos chorar. Não adianta a emoção do homem. Tem que ser o Espírito Santo de Deus que tem que nos mover, né? Assim como o Espírito Santo de Deus nos comove, nos tira do pecado, Ele nos comove também para, né, chorar na presença dEle. Então é muito bom, meus irmãos. O texto essa campanha, ela vai ser maravilhosa, assim como as outras foram, né? Porque eu, graças a Deus, eu tirei proveito de todas as campanhas, né? Então, o Senhor falou, o Senhor cumpriu na minha vida, cumpriu na vida dos irmãos também, tenho certeza. Maravilhoso Deus, aleluia. Para nós ter certeza que Deus trabalha na nossa vida e Deus tem ouvido as nossas orações, né? Já foi dito domingo, está sendo dito hoje, e isso é agradecimento a Deus pelos milagres que o Senhor tem feito através das orações de Aleluia. na igreja, né? O milagre daquele jovem. Teve um dia que eu estava lá em cima no meu terreno lá, conversando com o Senhor. Falei, Senhor, a gente vê tanto relato que o jovem vai, e pelo que eu estou vendo, Senhor, pelo tempo, esse garoto já não está em vida mais não. Mas o Senhor sabe nesse momento onde ele estiver. O Senhor vai comover alguém, vai tocar no coração de alguém, senão ele vai aparecer. Está nas tuas mãos, o Senhor contempla. Eu falei, Senhor, eu me coloco no lugar daquela mãe e daquele pai, porque eu também tenho filho, né? A gente, para saber a dor do outro, tem que se colocar no lugar dele. A dor que é, meus irmãos. Imagina, isso que aconteceu é pior do que você ver, às vezes, a pessoa listada dormindo no caixão ali.
porque pelo menos você está vendo. E quando está daquela forma, você não vê, você não sabe o que está acontecendo, não sabe se a pessoa está se alimentando, se tomou um banho, se está dormindo, como que ele está, se está sendo torturado. A mente da pessoa fica turbada. Se a pessoa não estiver firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, tem que ser maluco, né? Mas nós temos um Deus tão bondoso e misericordioso, que Ele conforta, mesmo na hora da dor, Ele ainda dá um conforto que a gente confia nele. E é nesse momento que as nossas orações é verdadeira, né? É nesse momento que Ele vê quando nós oramos com sinceridade. Se eu tenho amor ao meu próximo mesmo ou não. Porque se eu não tiver amor a Ele, eu vou com um jeitinho de apontar para ele dar algo. Eu vou às vezes criticar o meu irmão, né? É o que a gente vê muitos fazerem, né? E a gente tem que pedir o Senhor misericórdia para a gente não ser juiz, não tomar o lugar de Deus, né? E juiz é só Ele pode julgar, né? Então, meus irmãos, é nesse momento que Deus nos testa a minha fé, a minha compaixão para com os meus. Nesse momento, se eu não tiver a sensibilidade de falar com o meu Papai do Céu para confortar aquela família que está passando por aquele problema, eu estou perdendo meu tempo, se me ouvir na igreja, se me ouvir na igreja. Porque nós temos que, né, compadecer do nosso próximo. Esse é o amor ao nosso próximo. A Bíblia nos ensina, né? Chorar com aqueles que choram, sorrir com aqueles que sorriem, né? E nós estamos vivendo um tempo que às vezes é difícil você ver um sorriso, né? Às vezes, mesmo dentro das igrejas, é difícil quando você vê um sorriso, às vezes é forçado. Porque às vezes o meu coração não está ainda do jeito que o Senhor pede, né? Para que ele seja puro e limpo, correto e sincero. O Senhor requer de nós sinceridade, né? Mais compromisso com a palavra do Senhor. Às vezes, muita gente pensa que ter compromisso é você ter que estar todo dia aqui na igreja, né? Aonde você for, você tem que estar com a Bíblia na mão e falar. Não, meu irmão, o compromisso é a sua vida toda, é o dia a dia. Aonde você estiver, você tem que estar ali, ó. O Espírito Santo tem que estar do teu lado. Você tem que abrir o espaço para o Espírito Santo estar do seu lado. Você está no trabalho, você está adorando o Senhor, você está com compromisso com Deus. Você está andando na rua, o seu compromisso é com Deus, né? Sempre desviando, porque a palavra manda desviar do caminho do mal também. E muitas das vezes nós esquecemos do nosso compromisso, que nós temos um compromisso com Deus e com a igreja, né? Às vezes eu sou crente só aqui dentro. Eu falo de Jesus só dentro da igreja, só quando eu pego o microfone. O meu testemunho é só aqui. Mas Deus não quer saber desse testemunho meu aqui não, meus irmãos. Aqui, se vocês estão vivendo, vocês sabem que eu sou membro dessa igreja. Meu testemunho é lá fora. Aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, principalmente para aquelas pessoas que não me conhecem. O meu testemunho é lá. Lá que quando chegar aquele momento de perguntar, você é de alguma igreja? Eu não sou de igreja. Eu sou um servidor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou de Jesus. Eu sirvo ao Senhor, né? Vamos deixar o rótulozinho de lado, né? Que gosta de mostrar rótulo só as empresas de bebida, né? Coca-Cola, refrigerantes, cerveja, assim. Isso aqui, que o rótulo tem que ser apresentado? O nosso rótulo é Jesus, o nosso rótulo é Jesus. Aonde nós passar, Jesus está ali do nosso lado, né? Porque esse é o meu dever. O Senhor quer isso de mim, né? E onde eu passar, que seja passado ali, deixado um bom sinal, né? Para que quando o inimigo às vezes vinha nos testar também, nós estamos ligados pedindo ao Senhor a sabedoria e o entendimento. Porque o mesmo inimigo que tentou, né, no passado, aqueles apóstolos, né, Leia e Cabião, e aquela adivinha falou para ele, né, ali lá vai o verdadeiro, ali lá vai o verdadeiro servo de Deus. Se fosse no dia de hoje, meus irmãos, misericórdia, eu tenho medo. Eu peço ao Senhor, se acontecer comigo, o Senhor me dê sabedoria. E muitos incham o peito, né? Eu sou mesmo, né? Mas não, aqueles apóstolos eram sábios. O que ele fez? Ele arrependeu. Quando ele arrependeu, o demônio foi embora. Porque eles serviam a Deus verdadeiro, eles não serviam para servir de Estado, eles não queriam Estado para eles, não. Eles estavam ali representando Jesus.
Eles estavam ali representando Deus. Como o diabo sabia que eles estavam representando Deus e não tinha poder com eles, ele tentou uma artimanha, tentou enganar, usou o espírito do engano. Vou elogiar ele, ele vai se sentir um grandão, e eu pego ele lá na esquina, lá na esquina eu pego ele. É assim que o Satanás tem feito muitos nos dias de hoje. O elogio, meu irmão, às vezes me derruba. O elogio, às vezes eu penso que a pessoa está me elogiando tudo bem, não é nada, ele está chicoteando. Ele está esperando uma brecha para ele, me dar uma pedrada. Porque eu já ouvi pessoas passar vergonha, já vi. Pessoa falar algo um pouquinho, agora, mas que crente você é? Ué, não é o crentinho? Aí lá vai o crentinho ali. Isso é muito feio, isso é vergonhoso. Porque o homem e a mulher de Deus, quando ele está na posição com Deus, aonde ele passa, não precisa dele falar que ele é crente, não precisa dele anunciar em casa dele, porque o próprio Espírito Santo já mostra. E o inimigo vê, ele sabe que ali Deus serve o Senhor. E é esse Deus que eu quero seguir, meu irmão, e fazer a obra dele, buscar a fazer. Mas também requerer isso, depende de mim, Eu tenho que me entregar verdadeiramente. E cada dia, pedir ao Senhor que venha me dar estrutura, Porque a afronta do inimigo não é fácil, meu irmão. O inimigo fica 24 horas, nem redor, rugindo feito leão para nos atracar. Às vezes a gente ouve falar sobre o leão, sobre o inimigo, a gente pensa que é o leão lá da mata. É o inimigo, meu irmão, ele é invisível, ele é espírito. E eu estava falando com um amigo ontem, as pessoas brincam muito com o mundo espiritual, porque das nuvens para baixo Deus tem poder para o inimigo. Ele só tem poder de guiar o nosso pensamento, de entrar na nossa mente, no nosso pensamento. Mas se nós abrir a boca e falar, ele tem poder para armar uma armadilha para mim, para me derrubar, para atrapalhar o meu sonho, atrapalhar meus projetos. Por que muitas das vezes os nossos projetos são frustrados? Está aqui, pediste e não recebeste. Por quê? Às vezes eu não pedi para o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, eu abro a minha boca, começo a falar para os outros. Eu vou pedir para o pastor, eu vou pedir para a irmã, para o irmão. Às vezes a gente pede, a gente fala do nosso sonho, dos nossos projetos, daquelas pessoas que às vezes quer ver a sua queda, ele não quer te ver. E naturalmente, meu irmão, o homem ele é mau, entendeu? A nossa mente, se não tiver cuidado com ela, nós somos aqui na coisa mal, só pensamos mal. É bom que quer ver o bem das pessoas. Eu dou glória ao Senhor de ver esse povo, nós e essa igreja, todo mundo junto, com um pensamento só, agradecendo pela irmã Germana, pela irmã Cristiane, pela família. Meus irmãos, é assim que nós temos que ser. Sentir a dor do outro. Quando eu vi no celular, o pastor, ali, eu falei, meu Jesus, coitadinho meus irmãos. Eu olhei, eu saí para fora, meus irmãos, misericórdia, eu olhei meu carro ali, branquinho do deles também, falei, Jesus, como é que está o coraçãozinho daquele casal agora? Como é que eles estão, Senhor? É tão difícil para eles adquirir algo, principalmente que é para conduzir para o trabalho, para a casa do Senhor, e ver o adversário lança a mão daquilo. Falei, Senhor, tem misericórdia, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer um milagre. Eu falei, Deus vai fazer um milagre. Ele fez. Glória! Louvado seja Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, eu estava falando com a irmã domingo, na escola lá em cima, na escola dominical. Irmã, é momento agora da gente refletir, mas nós temos que tirar proveito disso. Às vezes Deus permite algo na minha vida, que é para me alertar, abrir meus olhos da fé. Às vezes eu falo do Senhor, clamo ao Senhor, falo do Senhor, mas quando chega ali fora, eu esqueci do que eu falei. E muitas das vezes tem coisas que nós passamos, é promessa para Deus. Queremos fazer barganha com Deus, achando que Deus é barganhista. Deus não é não, meu irmão. Porque a palavra fala também, se não prometer, que cumpra. Se não for cumprir, melhor que não prometa. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros. Porque nós não vemos Deus com nossos olhos carnais, mas nós sentimos a presença dele com nossos olhos espirituais.
E nós sabemos que Deus é amor, mas sabemos que Ele também é fogo consumidor, né? Como é que eu vou brincar com esse Deus? E às vezes a gente brinca, né? Eu estou falando para vocês, meus irmãos, que eu também já estive fora, já estive na presença, já desviei. E lá fora eu só apanhei. Muitas das vezes por quê? Prometi algo e não cumpri. Aí Deus permite acontecer outras coisas para me acordar. Ele só dá uma balançada, só sacode, né? Acorda, meu filho. E quando há tempo, né? Ele tem misericórdia de nós, porque a vontade do sagar é pegar e levar para ele de uma vez. Mas quando Deus permite que ele toca, mas não leva, a carne sofre, nós padecemos, nós choramos, nós permeia, mas aí nós não esquecemos, né? Então Deus ainda voltamos. Então Deus permite que aconteça algo na minha vida e na sua vida para isso, porque Ele nos ama. Às vezes nem tudo de ruim que vem para nós, que nós vemos aqui, achamos que Deus nem está olhando, porque está acontecendo isso, meu Deus. Eu vou na igreja, eu faço isso, e o negócio não anda, não está acontecendo nada, porque às vezes está faltando algo em mim. Posso fazer um exame que está faltando algo, né? Fazer um check-up da minha vida espiritual e ver se eu estou correto com aquilo que eu estou falando. Será que eu estou cumprindo aquilo que eu falei para Deus? Né? Voltar para mim. Eu sempre falava assim: Senhor, prepara para mim um veículo para eu poder ir para a igreja, né? Mas alguém eu chego cansado do trabalho, aí eu tenho meu veículo para eu poder ir. Deus me preparou. E falo para vocês, já teve dia de, se eu fosse olhar por mim mesmo, eu não via não. Meu corpo está cansado, aí vem um desânimo, aquele espírito, desânimo, para me desanimar. Aí eu olho, não, eu pedi a Deus, Deus me deu, né? Hoje mesmo eu falei com a minha esposa lá em casa, antes de sair, antes de tomar meu banho, minha filha, o negócio é o seguinte: a gente acha que Deus é um boneco, Ele tem que fazer o que nós queremos, não é não? Deus, Ele nos dá tudo que nós pedimos, permite, né, que a gente tem, mas também, se você não fazer o que Ele requer, Ele tira, né? Porque o devorador chega e tira. Por quê? Então tem que ser obediente a Deus. Eu falei, por que quando a gente está numa prova, numa lutazinha aí, na dificuldade, a gente não vê chuva para ir para a igreja, a gente não vê barro? Falei, isso aconteceu isso com nós, comigo e ela. Quando nós estávamos num aperto, passando pela moenda, que o Senhor passa a gente pela moenda para a gente acordar, a gente não vê barro, bota na loja, uma bota, né? Está ali, a minha bota está ali, a gente bota uma bota e vai para o culto, assim mesmo, vai de chuva, não quer nem saber, chega ali, clama o Senhor, chora na presença do Senhor, pedindo, aí depois quando o Senhor dá a bonança, te dá tudo, aí você quer relaxar, acha que agora não precisa mais de Deus. Não, Deus já deu tudo, agora não precisa mais dele. Aí eu falei, é nesse momento que nós temos que ter o azeite na nossa botija de reserva, nós temos que ter a reserva. Não é só buscar Deus quando a botija está vazia, não. Não é só pedir quando ela está vazia, não. Quando ela está cheia, nós temos que ter reserva. Porque se o meu irmão precisar, eu posso arrumar para ele. Eu tenho aqui com o sol, meu irmão, está aqui. Qual é a reserva que o Senhor tem comigo? Qual é o azeite? A oração. É isso que nós estamos fazendo, né? Falando ao amor de Jesus Cristo, testificando que Deus faz na minha vida e faz na sua. Esse é o azeite de reserva que nós temos que ter, né? Jamais nós podemos deixar a nossa botija secar, meus irmãos. Então eu falei, então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós prometemos para Deus. E temos que ter cuidado até com o que nós vamos pedir para Deus. Antes de pedir, analise se aquilo é da vontade de Deus mesmo, se é da sua vontade só. Se for para satisfazer só o seu ego, fique quietinho, melhor que não peça. Porque às vezes tem coisa, meu irmão, se o Senhor me der, vai ser para minha perdição. Às vezes, por isso que às vezes não acontece. Às vezes eu peço algo ao Senhor, eu estou querendo isso. Vou supor que eu sou apaixonado por caminhonete, eu gosto. Nosso meu sonho é uma caminhonete. Uma Hilux, né? Bonitona. Já pensou? Se Deus me der, de repente pode ser para minha pensão, meu irmão. Então deixa eu ficar satisfeito. Eu estou feliz hoje com o meu branquinho lá, que o Senhor preparou. Então eu tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus colocou. E para mim pedir, não é pecado, meu irmão. Não é eu querer, eu desejar ter, não. Não tem problema nenhum você desejar ter coisas boas. Mas primeiramente, vai consultar
consultório do Senhor. Vai no consultório do Papai do Céu, consulta com Ele. Senhor, é da tua vontade? Será que eu posso ter isso aqui, Senhor? Não adianta Ele me dar hoje um automóvel desse para mim. Eu vou conseguir manter o seguro dele? Tem que ter um seguro, né? Eu vou conseguir manter o IPVA dele? Eu vou conseguir manter a manutenção dele? Então não adianta, meu irmão, eu vou passar vergonha, eu vou ser envergonhado. Então tem coisas que nós temos que abaixar o nosso ego e só agradecer ao Senhor por aquilo que já temos. Só de nós estar de pé, de nós estar aqui adorando o Senhor, falando, vendo o cada um, já é momento de agradecer. Eu não esqueço de agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Todo momento eu estou ali resmungando com Deus. Resmungando, falando sozinho, né? Pedindo lá de volta da minha casinha lá. Aí à noite, eu saio para fora e pedi da cheia do carro. Você está conversando com quem aí? Eu estou conversando com meu pai. Conversando com meu pai celestial. Às vezes eu tenho vergonha de falar, não, irmão. Abre os braços assim, ó. E fala, Senhor, muito obrigado. Fale mais alto. Agradeço pela minha casinha que Ele me deu. Agradeço até pelos meus pezinhos de branco que está lá. Agradeço pela chuva que Ele manda carregar. Agradeço por tudo. Porque às vezes eu olho para trás, meus irmãos, onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou hoje. Eu não tenho que pedir nada mais para Deus, só tenho que agradecer. Eu pedi que Ele venha, me dê condições de permanecer dentro. Tá bom. Eu quero melhorar a minha vida espiritual. Eu quero crescer espiritualmente com Ele. Mas materialmente, já estou no lucro, já estou no lucro. Só de eu estar vivo e estar de pé, misericórdia, é só agradecer ao Papai do Céu, né? Então, a Bíblia nos ensina, às vezes nós pedimos mal para o Senhor. Pedimos e às vezes recebemos e não agradecemos, né? Então não adianta nada. Deus não gosta do filho que é desobediente. Deus, para mim, para a igreja, é a mesma coisa dos pais, do presbítero com a filha, do pastor com a filha dele, eu com meus filhos. Se meu filho pedir algo que eu vejo que vai ser prejudicial à saúde dele, que vai atrapalhar a caminhada dele, eu não vou dar, vou segurar. Não, agora não, né? E se ele me pedir algo também que ele não vai conseguir manter do padrão que tem para ser, eu não vou dar. Mas no momento certo estou, meu filho. Mas agora você não tem condições de dar isso não, não vou te dar isso não. Você não pode ter isso, né? Então, meu irmão, a nossa vida com Deus é dessa forma. Deus só vai te dar aquilo que vai ser benéfico para a sua vida, que vai ser bom para você. Jamais Deus vai te dar algo que vai ser prejuízo, vai ser ruim, que vai ser tropeço na sua vida. Ele só vai te dar aquilo que para você ser feliz. Porque Deus quer ver todo mundo feliz. O nosso Pai, Ele quer ver todo mundo sorrindo, cantando, regozijando na presença dEle, né? E agradecendo Ele. É felicidade. A felicidade está dentro de nós. Mas tem um espírito do mal que só quer colocar tristeza. Tem um espírito da tristeza também. Que ele ronda, né? 24 horas. Às vezes acontece que ele vai e toca em algo nosso. Deus até permite para ver o que nós vamos fazer, se nós vamos murmurar. Aí é o momento que nós vamos murmurar, né? Criticar, Senhor, não sei por que está acontecendo isso, né? Eu faço tanto, faço isso, faço aconteça. Por que está acontecendo isso comigo? Vamos tirar esse porquê de lado e vamos falar, Senhor, aconteceu isso aqui, mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor é um Deus que não dorme. O Senhor não cochila. O Senhor me vê 24 horas. Então o Senhor sabe o porquê. Então está nas tuas mãos. Não vamos reclamar não, vamos só agradecer ao Senhor. Porque não tem nada mais gostoso, né? Você sair de casa, eu sair desse humor lá, estão recebendo uma benção lá, que estão fazendo a instalação de água, fazendo a rede de água, né? Agora lá, uma grande benção que está sendo feita lá. Então, a rua lá está difícil de descer de automóvel e coisa. Eu desci com a moto mais cedo, deixei na garagem do vizinho lá, aí desci por dentro, né, a pé, passando o barro, mas dando glória. Né? Por quê? Não deu para descer de carro, desci a pé na rua e vim até aqui. Isso vai me pedir não? Eu tenho duas pernas, Deus me deu perna, deu saúde, se for possível eu vou dar ela. Porque quantas vezes lá atrás, no começo da minha caminhada, meus irmãos, eu andava 9 quilômetros, eu e o presbítero. Mas é que você falou que auxiliar de trabalho, eu era auxiliar de trabalho 2 anos.
Eu andava 9 quilômetros na estrada de chão. Quando era só poeira, nós chegávamos lá, nossa calça daqui para baixo, as camisas estavam tudo amarelas, se bater assim, ó. Era poeira na poeira, de bicicleta, né? Para fazer a obra do Senhor. E às vezes eu chegava lá, tinha 6, 8, 10 pessoas, tinha vezes que até menos, mas o Espírito Santo de Deus movia. O Espírito de Deus falava conosco. Não foi diferente dessa noite de hoje, não. Hoje nós estamos aqui, ó. A igreja também está cheia, né? Mas está cheia. Eu estava sentado ali, eu senti um barulho nessa igreja, eu senti mais de 1000 pessoas aqui. Mas é o Espírito Santo de Deus mandando conosco. É o Espírito Santo de Deus tratando comigo, né? Delegando meu coração, respondendo as minhas orações. Eu senti meus momentos nessa noite aqui, como se tivesse a igreja lotada, se tivesse 1000 pessoas. O Espírito Santo de Deus falou tremendamente comigo nessa noite. E eu tenho certeza que falando com você também. Eu posso ver no rosto de vocês alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus. Oh, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continua, meus Deus. Aleluia. Continua dando força para nós sejamos com esse coração do jeito que estamos aqui hoje. Vamos mudar, não. Pedir o Senhor que nosso coração esteja aberto para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Que o azeite venha transbordar na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, meus irmãos. O Senhor está requerendo isso de nós. Dos dias para cá eu venho notar a diferença, eu tenho certeza que vocês também têm visto. O Senhor falou profundamente comigo, meus irmãos. Eu não vou levar para casa. 3 cultos aqui Ele recebeu com muita gratidão nesse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele viu sinceridade no meio de nós. O Senhor fala, meu irmão. O Senhor mostra para a gente. Glória a Deus. Uma presença tão grande, às vezes o nosso corpo não resiste. Quando Deus está falando conosco. E ai de mim, ai de você, né? E se calar diante desse Deus. Nós temos que falar de Jesus mesmo, né? Vamos aborrecer o mundo. A palavra que fala aqui, ó, temos que ser inimigo do mundo, amigo de Deus. Isso que nós temos que ser. O nosso amigo é Deus, né? É Ele, mais ninguém. Porque nele eu posso confiar, você pode confiar que jamais Ele vai trair você, jamais Ele vai enganar você, jamais você vai pedir um pão para Ele, vai te dar uma pedra, né? Se nós que somos carnal aqui, né? Nós não fazemos isso, nossos filhos, se pedir um pão, você vai dar uma pedra para Ele, jamais vai dar, nunca mais, né? Então Deus é a mesma coisa. Ele só quer ver o meu bem, seu bem, mas para isso nós temos que abrir a porta do nosso coração e deixar. Deixa o Espírito de Deus reinar. Deus acima de todas as coisas. Não há outro a não ser esse nosso Deus. Então a palavra fala aqui: pedir para receber, não é pedir mal. Vamos aprender a pedir ao Senhor? Primeiramente, vamos pedir a Ele sabedoria, entendimento da palavra, pedir para nos ensinar a caminhar na caminhada, para que Ele venha nos dar a palavra certa, para nos direcionar para aqueles que precisam, né? E tem muitos, meus irmãos, aí fora sofrendo, padecendo, porque ouviu falar do evangelho enganoso, do evangelho mentiroso, do evangelho cheio de promessa, prometendo coisa terrestre. Mas você não vai achar aqui na Bíblia que Jesus prometeu coisa só terrestre. Jesus, que o nosso Pai Celestial prometeu para nós lá no céu. A nossa coroa é lá. A nossa vitória está lá. Por isso nós temos dificuldade, às vezes, de caminhar na presença do Senhor. Porque tem o Deus que é o nosso Salvador e o inimigo que leva a perdição. Que quer levar todo mundo para ficar colhendo a fornalha no inferno. Queimar com ele tudo que vocês andam. Então, por isso, meus irmãos, que às vezes nós passamos por vento e tempestade. Vem, mas se Jesus estiver comigo e você no barco, jamais o nosso barco vai falhar. Nós temos um manual aqui, meus irmãos. A Bíblia é o manual do céu. A Bíblia é a porta que abre a porta do céu para nós entrar. Se nós andarmos de acordo com o que está dentro dessa palavra e fazer o que está dentro dessa palavra, nós chegaremos lá. Porque a promessa, quem prometeu não mente. Quem prometeu, ele não volta atrás da sua promessa, né? Ele cumpre, né? Se eu prometer algo, eu posso até falhar com os irmãos, mas Deus jamais falha, né? Nunca falhou,
né? Não é agora, né? Nesse século agora que ele vai fazer. Nem no passado, né? No passado nós vemos aqui os exemplos dos filhos dele no passado, dos profetas, né? Que anunciavam Jesus. Eles também tiveram problemas, tiveram luta, tiveram dificuldades, mas aquele que não desistiu, aquele que perseverou, tem a sua coroa, né? Está lá descansando no seu jogão. E assim não é diferente comigo nem com você. Vamos ter fé, confiança, perseverança. Não importa. Importa que dê um vento, balança a figueira. Vai balançar a figueira. Aqueles frutos que tiverem, né? Doente, fraco, vai se retirando. Aquelas folhas que estão amarelas, já não está servindo, mas vai caindo. E o Senhor, a figueira vai brotar. E o Senhor vai descer das nuvens para buscar a sua igreja. Aquele que está preparado, está firme na rocha. E a rocha é Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sua companhia vai voltar para o nosso próximo. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos pobres, perdidos, né? Hoje nós somos ricos, né? Rico da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor. Não é oração, né? E vamos ficar firmes nessa pegada aí. Cada dia com outra oração, ajudando outra oração. Se precisar de mim, só falar, eu estou disposto também a orar com o irmão. Só fala com o irmão, eu não oro muito pelo celular, tá? Eu oro mais. Eu tenho um pouquinho de vergonha de ficar postando as coisas lá. Aí eu fico com medo de cada um conhecer o outro, então manda lá, mas eu acompanho, tá? Eu acompanho tudo aí. Acompanho os cultos, acompanho as orações e estou orando para os irmãos. E eu careço da oração dos irmãos. Me ajude, tá? E sem a oração de vocês, né? Eu não estaria aqui hoje. Eu estou aqui porque Deus usou vocês para orar por mim. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. O Salmo número 116 vai repetir a mesma fala. Parece incrível. Não faça voto de todos. Pedis e não recebeis. E pedis logo para satisfazer as vossas próprias concupiscências, vossos próprios desejos. E nós estamos nesta tarefa de aprender a pedir ao Senhor aquilo que de fato é de necessidade para a nossa vida pessoal e para a vida da comunidade. Queridos, estamos chegando no final do nosso culto. Sou grato a Deus pela vida do Diácono Isaías. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos que fez presente. Na próxima quinta-feira estaremos nesta mesma palavra com esse mesmo profeta Isaías ministrando lá no Instagram. Sexta-feira no C2, a mesma palavra. Aí o pregador será outro. O David vai estar ministrando a palavra para nós. No sábado aí descansa, passeia, vai na casa da sogra, toma sorvete, enfim, faz o que você quiser fazer. Né? Faz o churrasco, convida o pastor, faz um frango lá um frango da roça lá com fialho, com macarrão, com chão, nós vamos saborear juntos.
domingo a gente começa tudo de novo. Próximo domingo será tudo na direção do departamento masculino. Ministério Espíritos de Sião. Estaremos ministrando este culto na direção dos varões. Eu creio que vai ser bênção. Mas eu tenho me preocupado que nós fazemos culto uma vez por mês na direção do departamento, e aí o departamento masculino está na direção. Aí a gente não convida nenhum homem de fora para vir, né? Mas convivemos no meio de homem o tempo inteiro, né? Trabalhamos, enfim. E são tantas pessoas. A gente não convive. Outras vezes, já aconteceu bastante aqui, eu vou lá e convido. E o indivíduo vem. Quando ele chega e pergunta por mim, eu não vim no culto. Desagradável, né? Aquele convidado fica sem lugar, incomodado, querendo ir embora, porque quem convidou não estava presente. Então vamos convidar e vamos receber. As irmãs é a mesmíssima coisa, né? Eu creio que o próximo mês serão os irmãos. Não sei lá quem é que vai ser. Departamento qualquer desse, tá? Mas quando for as irmãs, vamos convidar. Vamos fazer tudo só para cá. Amém. Tá bom? Terça-feira, essa mesma campanha, e eu quero fazer um pedido especial. Nós vamos ter um pregador de fora, o missionário Elvis, alguém que eu tenho um apreço muito grande por ele. E ele se dispôs a vir. E aí nós precisamos ter gente na casa, irmãos. Né? Que é outra coisa desagradável, né? Convidar um pregador de fora e aí tem meia dúzia de gato pingado. Né? Vamos nos fazer presentes. Primeiro, para honrar o irmão. E segundo, porque a gente sabe que ele tem conteúdo para passar para nós. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orando e vamos encerrar o nosso culto. Quando acabar, você não sai correndo, não. Eu já vi passando ali uma prova, sei lá, um negócio que é aquilo. Um beijinho de Minas, acho que tem uma garrafinha de café. E a gente vai ter um beijinho de prosa, né? Vamos orar? Oremos, poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, Senhor, obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Senhor, obrigado pela Tua presença, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar também, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Pai, leva os Teus filhos em paz, Senhor. Eu amo uma noite tranquila e abençoada debaixo da minha glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, teremos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Coloque a mãozinha de obra de coxa e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, das nossas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda a volta de Jesus. E todos juntos digamos.